Pai amado, nesse dia 29 de agosto de 2025, eu já declaro que esse dia, meu Deus, é o melhor dia de nossas vidas. Eu não quero o melhor para mim. Eu quero que todos que nos ouvem, meu Pai, ouvem a mim, né? E ouvem ao Senhor, porque o Senhor está em mim. Para que eu aqui venha pregar a graça, o Evangelho, né? Que tudo está consumado. O Senhor consumou para mim estas obras. Consumou também para os irmãos. Só que os irmãos não vivem nas obras de antemão que o Senhor preparou para eles, por não entenderem a predestinação, por não entenderem a salvação, por não entenderem que o milagre já aconteceu. O Senhor chegou e nos trouxe aqui o reino de Deus, que está dentro de nós. Quando nós conseguimos, Pai, através do Espírito Santo em nós, amar todo aquele que vive ao nosso redor, começando pelos que estão em nossas casas. Casa material, porque a casa espiritual só colocou aqui o Espírito Santo, para que eu possa ver já todos os meus irmãos aqui, em espírito e verdade, e veja lá dentro do coração dele, que o Senhor mora lá no íntimo dele, quando ele aqui com a boca confessa que o Senhor é Deus. E que o Senhor, meu Pai, ressuscitou seu Filho amado dentre os mortos. Depois de passar pela cruz, trouxe vida à igreja. Porque com a boca eu já confesso a minha salvação. E com o meu coração eu já creio que o Senhor é muito bom. Por que é muito bom? Porque o Senhor mora no meu coração. Eu te agradeço por esse dia. Amém. Glória a Deus. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Muito obrigado, meu Pai. Graças a Deus. Meu irmão amado, quando nós aqui, né, ouvimos Deus falar, como Ele falou através de Isaías 19, se você quiserdes e você me ouvires, você come o melhor desta terra, uma terra dentro de nós, que Ele aqui colocou o quê? A base, o alicerce, e aqui Ele plantou Ele mesmo dentro de nós. Como Ele falou, Mateus 16, 18. Pedro, eu vou edificar minha casa sobre a rocha, sobre a palavra dele mesmo, hoje aqui no século 21. Por isso que a fé vem por você ouvir e ouvir a palavra de Deus, que é Romanos 10, 17. Quando você lê Romanos, você tem que entender que está na transição da lei para a graça. Então, nós confessamos com a nossa boca a nossa vitória, já nessa manhã. A minha vitória aconteceu quando? Quando ele foi na cruz e trouxe para mim o reino de Deus. Começou lá. Mas quando eu nasci aqui, eu não tinha esse entendimento. Aos 40 anos, eu comecei a obter essa palavra no meu coração. E Deus veio e gravou Ele mesmo no meu coração. Então me trouxe essa diferença, né, entre lei e graça. Quando aqui eu chamo as pessoas para ouvirem, né, Deus falar a Sara, né, e Abraão, 16, 1 de Gênesis, ali Deus prometeu a Abraão um filho, né, que vinha da promessa, como veio hoje, Isaac. Mas só que antes de acontecer isso, Sara, né, ela deu a egípcia para se deitar com Abraão, que era Abraão ainda, estava debaixo da lei, debaixo da graça. Não, você entendeu que você é filho herdeiro, você tem aqui um Deus que te ilumina os olhos. Então ali nasceu o que? Ismael. Abraão nasceu, Abraão deitou com a serva, né, com a empregada, que Sara deu para ele deitar-se com ela para nascer um filho, e nasceu Ismael. Então, nascendo Ismael, Deus vem e diz para Abraão que nasceria dele o quê? Isaac. Isaac vai nascer. Está tudo ali em Gênesis 16, do 1 em diante, você vai entender até o 17, que ele, Deus, né, falando com Abraão, ele abençoou Ismael. Todos quantos, né, vivem por aqui, por ali ou por lá, estão abençoados por Deus. Mas sem entender isso aqui, eles vivem como escravos do pastor. Eles já estão livres, como diz Hebreus 2,16, 2,15, 16. Ele tirou a algema daqueles que lá estavam escravos na falsa doutrina, e aqui tirou de novo, porque a palavra já nos abençoou. Mas o pastor que prendeu você lá, e você fica preso lá, porque você está como Ismael, preso a uma religião.
preso a uma seita, né? Então, está lá, 17, 21 em diante, de Gênesis, Deus abençoou Ismael. Mas Deus fez aliança com quem? Com Isaac. Por isso que nós aqui vivemos perpetuamente, porque o Espírito em nós vive. Então, o Espírito está dentro de mim. Esse Espírito aqui dentro de mim, dentro de você, ele não morre. Ele desce à sepultura, ele volta ao pó, esse corpo que nos cobre, e o Espírito aqui dentro volta para Deus, que nos deu. Eclesiastes 12, 7. Então, você discorrendo toda a palavra de Deus, de Gênesis e Apocalipse, você encontra uma saída. Onde muitos não encontraram ainda, porque estão presos a uma doutrina. Doutrina esta que Paulo já falara, 13:9 de Hebreus, várias estranhas. Então, aqui essa mesa aqui que Deus colocou para mim, para você, para aquele que crê, eles não podem comer aqui. Não tem direito a esse altar, que é um altar espiritual, dentro de mim. Não é um altar dentro da igreja, ali o pastor se mete em política, o pastor alimente, o pastor ali cobra de você um sacrifício, ele cobra um dízimo, cobra tudo de você. E se você não der, você é espraguejado por aquela instituição que está ali, porque é uma seita. Mas eles não querem aceitar o evangelho, que é de Romanos a Hebreus. Ele quer que você aceite Jesus, mas Jesus não se aceita, como aqui eu já li, João 15, versículo 16. Foi ele que nos escolheu primeiro, para que nós venhamos a andar no caminho dele e dar fruto para ele, para Deus. Então, quando eu aqui entendi essa palavra aqui, eu entendi Hebreus 8:1, de 17 em diante ali, 8:1 a 17 e por aí em diante, ele gravou no meu coração as leis dele. Ele falou, dos seus pecados não vou me lembrar mais. E vou usar de misericórdia que você nem quiser. O que ele fez? Jogou todo esse pecado, todo esse delito, toda essa coisa que havia de ruim na minha vida e na tua vida, jogou nas costas dele. Para que você hoje aqui nesta manhã, de sexta-feira, entrasse no descanso dele. Hebreus 4:1. Então parece que alguns estão demorando a entrar. Por que demora a entrar? Porque está na lei de Moisés. Está como Ismael. E lá Deus fala em João que o diabo é o pai da mentira. Então começou em Gênesis e terminou em Apocalipse. Por quê? A escritura se cumpriu. Lucas 24:44. Ele leu toda a escritura e se cumpriu. Quando chegou 16, 12 e 13 de João, porque João ele foi o último profeta da lei. Ali terminou a lei e os profetas. Para cá, ele falou assim, eu vou enviar pastores com inteligência, conhecimento, sabedoria, que vai ensinar o meu povo, que é Jeremias 3,15. Então, tudo isso aqui gravado no meu coração, eu entendi o amor dele e o perdão para comigo. Então, quando eu leio Gênesis 18, do 9 ao 14, no 14, eu estou incluído ali. Quando eu tenho o Espírito Santo em mim aqui hoje, e começa ali, né, focar nessa palavra. Porque isso aqui foi escrito há 2000 anos atrás. Estamos no século 21. E tudo que estava oculto no passado, Deus hoje te revela. Porque você é um mais que vencedor. Você é um predestinado. Você é um filho do Senhor. Então, se você é propriedade exclusiva do Senhor, ninguém toca em você. Então, não tem que aqui, eu, dentro de uma igreja aqui hoje, eu sou um pastor, eu chamo você para quebra de maldição, eu chamo você para fazer uma coisa de libertação, para fazer uma campanha, para te dar uma arca de Noé, você vai querer ir lá. Mas só que você aqui entrou na arca. Está você e Deus, está eu e Deus. Então as pessoas não querem entrar aqui, porque se elas entrarem aqui, o que acontece com elas? Vão largar futebol, vão largar carnaval, vão largar a religião, vão largar tudo que está aí, no mundo secular e no religioso, para entrar em Cristo, para ser nova criatura. E aí o que acontece? A mente é transformada. Romanos 12, versículo 2. Transformando a nossa mente, nós entramos aonde? Diante de Deus, que não é comida, não é bebida, é paz de espírito e alegria no Espírito Santo. Romanos 14, 17. Porque quando ele veio lá no primeiro século, Lucas 12, 49, ele falou, o quanto eu me angustio, até que eu realize esse batismo. O batismo da cruz aconteceu, né? Então ele limpou a igreja
com esse batismo e trouxe uma vida nova para ela. Por isso ele transformou a minha mente e me trouxe aqui, para que eu pregue a verdade, a palavra da justiça. Porque lá em João 16, 12 e 13 ele falou, quando vier, lá não tinha vindo ainda, depois da cruz ele vem, o Espírito da verdade convencerá as pessoas que estão debaixo da lei a passar para a graça. Então o Espírito Santo estava sendo enviado da cruz para cá. Quando chega 2:1 de ato e foi derramado, está dentro de você hoje. E você fica ainda debaixo de tutor e curador que foi até o tempo da reforma. A reforma foi na cruz, da cruz para cá, você tem acesso a. Então quando Paulo vem ensinando, 1 Coríntios 17, ele falou assim, não me enviou Cristo para batizar, mas para pregar o evangelho. Ele falou, eu preguei 1, 2, 3, a cada distância, mas ele parou, porque ele foi aprendendo de glória em glória. Aqui eu tenho que aprender, como eu aprendi, e você deve aprender. Correr da mão do homem, para que Deus possa resgatar você e colocar você aqui, no reino dele. Por isso, ele nos resgatou, aqueles que lá estavam, da maldição da lei, fazendo ele, Jesus, maldição lá, no lugar dele lá. Então aqui, eu não posso aqui agora, né? Eu tenho que aqui fazer oração em nome de Deus, porque Deus é o único, há um só Deus, há uma só fé, há um só batismo, senão vou procurar outros deuses. Aonde? Nas religiões, sendo que ele é um só. Nos batizou, nos predestinou, nos salvou e nos fez mais vencedores. Só que o escravo, né, o Ismael, que está debaixo da lei de Moisés, muitas igrejas estão trazendo a lei de volta, porque o fim da lei é Cristo, para a justiça. Todo que crê, Romanos 10, 1 ao 4, a lei acabou. Então eles não querem viver debaixo da graça, porque a graça é liberdade, não é libertinagem. A graça é você viver aqui, contente, feliz e sem temor do mal em toda e qualquer situação. Mas quando a pessoa tem um problema nesse corpo de carne aqui, ela procura o quê? Um pastor, procura um padre, procura uma cartomante, procura um encantador. Quando lá em Deuteronômio 18, do 9 ao 14, Deus falou, não procure isso. Versículo 14, eu estou ali incluído, porque eu não vim aqui para isso. Eu vim aqui para aprender de Deus. Porque ele falou, eu sou humilde e sou manso de coração. E você encontra descanso para vossas almas. Então a minha alma hoje está ancorada em Jesus Cristo. Hebreus 6,19, transição da lei para a graça. A alma estando ancorada, o Espírito Santo pronto para Deus. O corpo de carne aqui, ele tem dor. Dor profunda que as pessoas não sabem que a cura chegou para ela. Quando a alma dela está sarada, ela encontrou quem? O Cristo dentro dela. Para que possa conduzir ela em triunfo e em vida e vitória. Vamos aqui a Efésios capítulo 1, versículo 8, para entendermos aqui essa palavra de predestinação. 1:3 de Efésios aqui, bendito Deus e o Pai, nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tenha, no qual nos abençoou com toda sorte de bênção nas regiões, lugares celestiais em Cristo. Tudo aqui que nós vemos com nossos olhos aqui espirituais, né? Nós estamos com os olhos carnais, nós estamos vendo, mas só que o Espírito Santo aqui vê tudo, para que não seja enganado pelo próximo. Você tem que olhar tudo e tem que vigiar tudo, porque ele está vendo. Então isso é predestinação dentro de nós. Por isso que nós temos vida já em Cristo. Deixando esse corpo aqui na sepultura, que dizem que o inferno está por aí, não, o inferno é sepultura, tá? Desceremos lá, mas o espírito automaticamente volta para Cristo. Os católicos, os padres acham que fica ali naquele dilema, esperando, dormindo, não. Lá na cruz, o dormir foi até lá. Eles acordaram em Cristo, estão em Cristo hoje, mas como espírito ou um anjo lá no céu, como nós aqui. Nós não vamos dormir, né? Quando nós acordamos aqui, depois da morte, já acordamos com Deus lá. Como estamos aqui. Eu acordei aqui, aos 40 anos, para viver para Ele, mas em espírito e em verdade, na mansidão, no domínio próprio, no amor, no perdão no meu coração, para que vocês possam ver em mim aquele que chegou, que é o Espírito Santo, que está em mim, está em você e naquele que crê. Então, 1:3, né? Ele tem nos abençoado com toda sorte de bênção, regiões celestiais. E aqui 8, que ele fez abundar para convosco em toda sabedoria e inteligência, Olha só que Jeremias escreveu lá, Jeremias 3,15, eu vou enviar pastores com inteligência, conhecimento e sabedoria.
né? Apóstolo Paulo foi o primeiro a receber, porque Deus levou para ele. Atos 6,18, Paulo, você é para mim instrumento que eu te envio para o gentio, para tirar o meu povo que estão em trevas. Ismael está em trevas, para mim é maravilhosa luz. A lei de Moisés está em trevas, mas a luz de Deus, do gentio, é a graça, é o evangelho, é a paz, é a alegria no coração. Tendo amor e perdão, que ele fez abundar para convosco em toda a sabedoria e inteligência. 9. Fazendo-nos conhecer o mistério da sua vontade. O mistério que eu estava oculto, hoje está revelado no nosso coração. Segundo o seu consentimento, que tinha proposto em si mesmo. 10. Na dispensação da plenitude dos tempos, para reunir todas as coisas em Cristo, as que estão nos céus e que estão na terra. Por isso que ele falou, Atos 7, versículo 49. O céu é onde eu estou, é o meu trono. Toda a dimensão que nós vemos, com esses olhos aqui, o céu azul, tudo isso aí, Cristo habita acima dele e está dentro de nós hoje. Por isso, os pés dele estão sobre essa terra aqui. Onde eu estou sentado, onde eu estou caminhando, onde eu estou dormindo, aí ele vela por mim, para que eu acorde e foque aqui na palavra dele. Na dispensação da plenitude dos tempos, para reunir todas as coisas em Cristo, as que estão nos céus e as que estão na terra. 11. Nele, em quem fomos escolhidos como herança. Hoje nós somos herdeiros, temos a herança em nós. Hoje não somos ovelha que um pastor marcou, que tem que estar lá, de segunda a domingo. Se não for, você fica de castigo. Nele, em quem fomos escolhidos como herança, sendo predestinados de acordo com o propósito de quem opera todas as coisas segundo o conselho da sua vontade. 12. Para sermos para louvor da sua glória, os que antes, predestinação, antes da fundação do mundo, nós já existíamos, né? Então está aqui, antes esperavam em Cristo, no qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, antes era mentira, porque o pai da mentira é o corpo de carne. Se eu aqui faço as obras de Deus com esse corpo de carne aqui, eu estou blasfemando contra o Espírito Santo. Eu não entendi. Efésios 2:10. Hoje eu ando nas obras que ele, Deus, preparou para mim, através do teu Filho, que entregou o reino ao Pai e veio morar no meu coração, para me esclarecer a palavra da justiça, do amor e do perdão. 13. No qual também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho, não a lei de Moisés. A lei de Moisés era fraca, era pobre, teve que sair do meio para que a graça viesse e aflorasse no meu coração e no seu coração. O vosso evangelho da vossa salvação, no qual também temos crido, foste o que? Selado no Espírito Santo da promessa. Está prometido? 2:1 de Atos foi colocado da carne. E 5:6 de Romanos foram otorgados. 37:14 de Ezequiel, porém o Espírito em vós e vivereis. Sem viver na mão de um pastor, na mão de um padre, na mão de um feiticeiro ou de uma cartomante, para que eles possam ver o meu futuro. O meu futuro, o teu futuro, a Deus pertence. Oremos e confiamos que Deus é o nosso pastor, o nosso provedor, o nosso amor, o nosso provedor, que chegou no nosso coração e plantou aqui a graça do Evangelho. Então, o Espírito Santo dá promessa, 14, o qual é a garantia, então estamos garantidos. O pastor não te garante nada. Quem te garantiu foi o Espírito Santo aqui nesta manhã, porque ele é o guia da igreja. Hoje aqui, ele nos ama e jamais nos abandona. Da nossa herança, até a redenção da possessão adquirida, para o louvor da sua glória. Então, na cruz, 1 João 3, 4, 5, 6, ali, tirou o pecado que havia lá, a transgressão da lei, e trouxe o juízo para o judeu, e graça para nós. Então, não passarão pelo juízo. Por quê? O juízo hoje é na nossa mente. Mente vazia, quando você aqui é um pastor, e se mete na política, e começa a quebrar tudo por aí afora, e falar palavras chulas que não vêm de Cristo, vêm da carne dele, porque ele não se converteu, porque ele cobra dízimo, ele cobra a Santa Ceia, ele cobra a subida do monte, ele cobra guardar o sábado, ele cobra muitas coisas, segundo as obras de Deus. Mas só que todas essas obras na cruz ficou, para que você entendesse que a salvação vem do Senhor para com você. 2:8 de Efésios. Pela graça, sois salvos. Aqui é pela lei de Moisés? Não.
Pela graça sois salvo, por meio da fé. A fé vem por você ouvir Deus falar o teu coração. O que ele fala? Que te ama e nunca te abandona. Essa é a fé que você tem, que ele imputou em você para que você venha aqui na salvação. A tua mente abriu para que ele entrasse e aqui você fosse ensinado por ele. Que ele falou, eu vou ensinar do menor até o maior. É o que ele fez, escreveu lá, o apóstolo Paulo, Hebreus 8:1 em diante. E isto não é vosso, é dom de Deus. Então, quando eu aqui jejuo muito, eu dou muito dízimo, eu ajudo muito o pastor da igreja lá, eu sou bem-vindo lá. Mas quando eu não faço nada disso, eu sou jogado fora. Então, Deus jamais nos joga fora, porque ele nos chamou com santa vocação, não segundo as nossas obras, como está escrito lá em Timóteo, 2 Timóteo, capítulo 1, 8 e 9, mas segundo as obras que ele fez na cruz. Para que você entendesse aqui agora, essa passagem, 9. Não de obras para que ninguém se glorie. Obras religiosas para que ninguém se glorie. 10. Pois somos obra sua, criados em Cristo Jesus, para todas boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nela. Então ele preparou essas obras. Aqui eu ando nela para que você venha andar, para que eu não venha andar nessas obras aqui. Sem ter que fazer um sacrifício, que ele falou. O sacrifício que eu quero é que vocês me louvem em espírito e em verdade. Hebreus 13, versículo 15. Como ele falou com uma samaritana, antes da cruz. Hebreus, tradução da lei para a graça. João, antes da cruz. 4:23 de João está ali. Mulher, o meu pai procura aqueles que me adoram, mas em espírito e em verdade, sabendo que eu moro no coração deles, para que eles possam entender que é por amor, é por perdão, é a paz que eu coloquei no coração deles, que hoje aqui vem fluindo. Porque a água que eu lhe der, mulher, ele falou, fluirá em você. O rio de água viva é o que flui no meu coração, no céu, naquele que crê. Amém. Glória a Deus. Para essa palavra, meu Pai. Espero que você entenda, irmão. Dê um like. Passe para as pessoas, para entenderem que elas aqui já são um espírito e a salvação aqui é garantida. Por isso o selo está aqui. Efésios 1:13. Oh, meu Pai, oh, glória a Deus, obrigado, Senhor. Oh, meu Pai, nada me separa desse amor, nada pode tirar Cristo de mim, todo sofrimento acabou, caminhando eu vou com Cristo dentro de mim, sei que muito vou me alegrar, Deus hoje mora no meu coração, Ele plantou aqui o amor e o perdão. Então Ele plantando em nós o amor e o perdão, nós temos paz. Aonde? No nosso coração, na nossa casa, no nosso trabalho, onde estivermos, estamos aqui amparados pela palavra de Deus, mas em espírito e verdade. Espero que você entenda, irmão, e receba que você não tem que viver como Ismael, preso a um pastor, preso a uma doutrina. Tem que estar debaixo da graça. A graça você é livre, só que a graça não é para todos, mas é para muitos. Quando entende aqui, e aqui ele vem viver, porque ele plantou aqui o quê? As leis dele. E dos pecados, não lembra mais. Jogou nas costas dele para ele vir aqui em espírito e verdade, sabendo que você é filho herdeiro e ele mora em você. Oh, meu Deus, obrigado por essa palavra. Amém. Glórias a Deus. Obrigado, meu Pai. Graças a Deus. Obrigado, Senhor.